Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como nós já ouvimos no final, ali no começo, na verdade, somos vencedores. Mais que vencedores. A gente olhou o tempo, eu olhei o tempo e falei, Senhor, e o culto? Mas Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Se você está aqui, se eu estou aqui, é porque a gente sabe e reconhece que nós somos dependentes dele. Nós não viemos aqui por homens, por nada disso. A gente veio aqui porque a gente reconhece que tem um Deus todo-poderoso, que tem um Deus todo-poderoso que sabe todas as coisas. Amém? Hoje mesmo à tarde eu estava meditando em uma palavra, em um versículo, que está lá em Jó, capítulo 42, o versículo 2. Ele fala assim, bem eu sei que o Senhor pode todas as coisas e os teus pensamentos não podem ser impedidos. Se nós for analisar o que aquele homem passou, irmãos, passou situações das mais adversas possíveis. Foi perdas materiais, foi perdas familiares, de filhos ainda por cima, e ainda assim, aquele homem abriu a boca e glorificou a Deus. Ali no final da luta dele, ele abre a boca e ele glorifica a Deus. Ele passa a conhecer o Deus que ele tinha, que é o mesmo Deus que nós temos hoje. E se a gente for parar para pensar ainda mais, né? Naquele momento ele estava tendo uma experiência com Deus, real, verdadeira, profunda. Que aí ele não passa só a conhecer Deus só por nome. Ele passa a conhecer Deus no íntimo de Deus. E ali ele começa a conhecer a Deus como eu sou. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que não depende de nada para fazer nada, irmãos. É um Deus que faz todas as coisas porque Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele é onipotente. Amém? E eu estava falando, Senhor, que palavra que eu falo para a gente transmitir hoje. E o tema da mensagem que Deus deu foi assim: ordene que o povo marche. A ordem é para marchar. Mas antes de iniciar a palavra, eu te convido, porque eu também vou fazer a mesma coisa, a você curvar a sua cabeça, eu vou curvar a minha também, e nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Pai, Senhor, Tu sabes, ó Deus, que nós estamos aqui porque nós confiamos em Ti. Porque nós temos fé no Deus vivo. Senhor, nós não estamos aqui, Senhor Jesus, por vista, ou Senhor, ou por sinais. Mas nós estamos aqui porque nós conhecemos o nosso Deus. Porque nós andamos pela fé, Senhor. E nós perseveramos pela fé, Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Deus, nos use como instrumento nessa noite, Senhor. E a mesma palavra, Senhor Jesus, que vier do Teu trono, Senhor, que ela venha sobre mim também, Senhor Jesus. Porque o Senhor sabe que eu também sou necessitado da Tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor possa fazer grandes coisas essa noite. Que o Senhor possa falar, Senhor Jesus, grandiosamente conosco essa noite, Senhor. E nos fortalecer pelo poder, Senhor Jesus, do Teu nome. Amém. E eu gostaria de abrir a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, do versículo 10 ao 25. Êxodo 14, do 10 ao 25. O título está aqui assim: A Travessia do Mar. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Ou em outras traduções, irmãs, que marche. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército,
com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerras e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Amém? Glória a Deus por essa palavra, irmãos. A gente vê aqui que a passagem pelo Mar Vermelho foi um importante passo para o povo de Israel. Deus fez com que aquela terra tremesse, que aquela terra se movimentasse, para que Israel saísse de lá, para que Israel saísse daquele comodismo que estava no Egito e fosse para a terra prometida, a terra a qual Deus havia prometido. E Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito conhecimento, na sua onisciência, Ele não deu o livramento para o povo ali. Aquele livramento que Deus deu para Israel não foi de imediato ali. Isso já fazia parte do plano de Deus. O endurecimento do coração de Faraó fazia parte do plano de Deus. A abertura do Mar Vermelho já fazia parte do plano de Deus. A perseguição aos israelitas já fazia parte do plano de Deus. Deus sabia que Faraó iria perseguir o povo? Sabia. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. O seu conhecimento infinito sabia que Faraó iria endurecer o coração. Que Faraó iria resistir até o fim. E mesmo assim Deus permitiu. Para que Israel visse o milagre no meio do mar. Para que Israel visse o quanto que Deus seria glorificado ali dentro daquele mar. E esse, irmãos, é o nosso Deus. Deus já havia iniciado tudo isso. O livramento para Israel já fazia parte do plano de Deus. Tudo isso já fazia parte do plano dele. E aí Deus fala algo que é muito importante. Ele fala que ele seria glorificado naquela situação. Essa era a palavra do Senhor. Ele seria glorificado até no meio dos inimigos de Israel. E sabe o que Deus quis dizer? Que não importasse as situações terrenas, não importava a perseguição, não importava o pânico do povo, nada iria ofuscar a glória dele. Nada iria impedir o agir dele. Porque quando Deus quer fazer, irmãos, isso não depende de homens algum. Quando Deus fala que vai fazer e Ele vai fazer, isso não depende do meu coração ou do teu coração. Ele vai fazer. Isso não dependia de Faraó. E se Faraó falasse assim: pode ir com o povo, vai. O povo ia conseguir aquela vitória, ia embora. E Deus sabia que o povo ia reclamar de qualquer jeito. Porque o povo já tinha o coração inclinado para a murmuração. Só que mesmo assim, o nosso Deus tão misericordioso, Ele tinha plano de salvação e livramento para aquele povo. E Deus cumpriu o plano dele.
E por muitas vezes, as adversidades, os inimigos, eles contribuem até para a glória de Deus. Para que Deus ele seja ainda mais exaltado, ainda mais glorificado. Porque nada pode impedir isso, irmãos. Nada impede isso. E a minha pergunta para você essa noite, e que vale para mim também: o que fazer quando você está na frente do mar? O que fazer quando está na tua frente um mar, uma imensidão de mar, e atrás um exército grande de inimigos de Faraó? Trazendo para os nossos dias de hoje, o que fazer quando você está com um desafio enorme na tua frente e atrás de você tem os inimigos da tua alma? Quem é o inimigo da tua alma? Quem é que aqueles que se opõem contra a tua alma para impedir você de avançar, para impedir você de marchar? Quem é? É o medo. É o pânico. É a incredulidade, irmãos. É o desânimo. É a ira. É a raiva. Esses são os inimigos que estão por trás de nós. E na frente da gente a gente tem o mar. E o que fazer diante disso? Entrar em desespero? Nós temos poucas opções. E uma das opções que a gente vê que Moisés, ele ensina aqui o povo, o primeiro é: não temais. Não temais. E ele fala isso lá em Êxodo 14 e o versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. A primeira coisa que Moisés ele fala àquele povo é: não temas. E essa foi a primeira orientação que Moisés deu. E a única maneira, irmãos, que a gente vê de se livrar do medo da nossa alma é confiar em quem? Em homens? É confiar em nosso Deus. O nosso Deus é a nossa força. O nosso Deus, ele estava à frente do povo de Israel o tempo todo. De manhã o Senhor enviou o que para aquele povo? Uma nuvem, para que protegesse eles. E à noite, o que o Senhor fazia? À noite eu vou colocar uma coluna de fogo para que vocês também tenham a proteção e que vocês vejam que eu estou no meio de vocês, que eu vou à frente de vocês. E eu imagino o que Moisés passava ali. Moisés, ele estava na frente do povo. E Moisés, ele olha para aquele mar, a imensidão de um mar, e ele olha para trás e ele vê o quê? Um exército de inimigos. A Bíblia não relata o que eu vou dizer aqui, mas a gente pode imaginar que Moisés nessa hora, ele olha e ele faz uma oração: Deus, o que eu vou fazer? O que fazer, Senhor? Porque o povo está em desespero. Aqui na minha frente tem o mar. E aí na hora que ele começa a pensar: fui eu, Senhor Jesus. Senhor, o Senhor me usou para ir lá e dizer que o Senhor ia livrar aquele povo dos egípcios. E agora eu estou na frente de um mar com esse povo. O que fazer? A primeira coisa que Deus fala: Moisés, por que você está clamando a mim? Ordena para que o povo marche. E aí a gente olha e fala assim: marchar é só bater os pés. Isso aqui, irmãos, bater os pés é só simbologia. Você sabe o que significa marchar? É perseverar. Quando aqui em outras traduções da Bíblia fala: ordena para que o povo marche, ordena para que o povo siga adiante. Siga adiante. Quantas vezes, irmãos, a gente vê lá na história da igreja, lá na história primitiva da igreja, a igreja vinha, o povo vinha, matava o povo de Deus, matava profeta, matava apóstolos. E aonde que a igreja estava? Andando. A igreja nunca parou. E a igreja não vai parar por motivo nenhum. Porque a ordem é para marchar. A ordem é o quê? Marchar, perseverar.
Quando a gente fala aqui, irmãos, de bater os pés e marchar, e alguns falam, mas para que isso? Sabe o que você quer dizer no mundo espiritual? Vai em frente. Nada e ninguém vai parar o povo de Deus. Não pode, o povo de Deus não pode ser parado por nada, por nenhuma circunstância. A ordem é para marchar, e uma das coisas que Deus disse foi, não temais. Irmãos, o maior inimigo das nossas almas é as nossas emoções. Se ela não for controlada, a gente perece. E é por isso que o Senhor fala sobre o domínio próprio. Tenhamos domínio próprio. Eu posso controlar? Posso. Eu dou conta de controlar? Dou. Em nome de Jesus eu dou. Nós vamos adiante, marchando, porque a palavra de Deus diz. Mas essa palavra, Juliana, foi para o povo de Israel, lá atrás. O mesmo Deus que estava com esse povo é o mesmo Deus que está conosco. E a palavra dele não muda. A circunstância pode mudar, os tempos podem mudar, você pode mudar, eu posso mudar. Mas o nosso Deus não muda. A ordem é para marchar e não temer. O mesmo canal das nossas emoções que faz com que o medo flui, é o mesmo canal que faça com que o poder de Deus também flui. É o mesmo canal aonde a perseverança também flui. É onde a esperança que vai fluir também. É o mesmo canal. Não existe dentro de nós, irmãs, dois canais de emoção. É um só. É alma, corpo e espírito. Emoção. Eu tô com medo, mas ao mesmo tempo tem o Deus nos céus que diz para mim, não temas. E esse mesmo Deus dizia para Jó, eu sou o que sou. E mais, e Jó aprendeu ainda mais. Ele é muito mais além do que eu penso que ele é. Se eu digo que Deus é soberano, ele é muito mais que soberano. Se eu falo e eu declaro que Deus é poderoso, ele é muito mais que isso. Porque eu, irmãos, e você, nós somos humanos. E quando eu falo Deus é soberano, ainda existe em mim uma limitação. Eu não consigo imaginar a soberania de Deus. Eu sei que ele é grande, mas ele é muito mais além que isso. Ele é muito mais. Ele é o que ele é. É um Deus que não muda. E ele diz para o povo, não temais. Porque quando ele estava falando para o povo não ter mais, ele estava usando um instrumento dele ali. E era Moisés. Moisés, fala para o povo não temer. Eu sou o descanso desse povo. Eu tirei vocês do Egito. E trouxe vocês até aqui. Livrei vocês da mão de um faraó. Lá daquela escravidão. Porque sabe por quê, irmãos? Se Deus não pega Moisés e leva Moisés até lá, porque tem medo de ir lá Moisés estava, e teve que ir Arão junto, o povo, sabe o que ia acontecer? O povo ia continuar lá até hoje. O povo não teria saído daquela escravidão. E Deus não tinha chamado Israel para viver em escravidão. Deus tinha uma promessa sobre Israel. E custasse o que custar, Deus iria cumprir aquela promessa. E Deus começa a chacoalhar aquele povo para que eles saíssem daquela escravidão. Sabe por quê? O comodismo, sabe o que o comodismo faz com a gente, irmãs? Ah, tá bom. Não, vai dar tudo certo. Aqui tá bom. A gente come o que Faraó nos dá. A gente vive como Faraó nos dá para viver. E tá ótimo. Somos escravos. Temos um lugar aqui. Só que Deus falou, não, eu tenho uma terra para vocês. Eu tenho uma promessa para vocês. E eu não vou deixar vocês morrer como escravo na mão de Faraó. Eu vou tirar vocês daqui. Custe o que custar. Eu vou tirar vocês daqui. E aí ele leva Moisés. E diante daquele mar, Moisés estava lá.
Ele pergunta, e eu imagino, irmãos, isso não está na Bíblia, irmãos, mas a gente pode imaginar que Moisés deve ter orado naquele momento. Porque não era o que você e eu faríamos? Senhor, e agora? O que a gente faz? Eu confio no teu poder e atravesso esse mar com esse povo, e ele olha para trás e vê aquele povo com mulheres, crianças, tendas nas costas, animais. Acredito eu que aquele povo ficou olhando para Moisés e falou, e agora, Moisés? E eles falam, a gente tinha onde morrer lá no Egito, agora a gente vai morrer aqui no meio desse deserto? Agora, Moisés, a gente vai morrer na frente desse mar, afogado? Porque o povo murmurava, o povo questionava. E aí Deus vai e fala, Moisés, o que tem na tua mão? É uma vara. Coloca isso no mar, Moisés. É a confiança em Deus, irmãos. A confiança em Deus é que vai fazer a gente atingir o foco da promessa. Você sabe o que acontece? Muitas vezes a gente fica focado no fim do filme. A gente, Deus fala, e a gente quer saber, sabe o quê? É só o final. Só que o filme tem parte 1, parte 2 e parte 3. Nessa parte 2, parte 3, acontecem muitas coisas. Mas um fim nas mãos de um Deus Todo-Poderoso é sempre o mesmo. É vitória. É o quê? É o nome dele ser glorificado. Porque na palavra de Deus, o nome dele sempre foi glorificado. Os tempos mudaram, mas Deus não mudou. E a outra coisa que Moisés ele fala para o povo, e a gente pode aprender com essa palavra, é aquietai-vos. Quando você ouve essa palavra aquietai-vos, só de ouvir eu sinto paz, irmãos. Aquietai-vos. A gente vê uma mãe, ou um pai também, porque os pais hoje participam bastante disso. Quando a criança está chorando, o bebê está chorando, até uma criança maiorzinha, quando ele está esgoelando de chorar, se não for por dor física, que você pode curar com um remedinho, se não for algo que precisa de um especialista, algo nesse sentido, e ele está chorando porque ele está assustado, qual é a primeira reação que a mãe tem? Pega a criança no colo, quietinho, aquietai-vos. E isso era o que o povo estava falando para Moisés. Isso era o que Deus estava falando para Moisés e para o povo. Aquietai-vos. Ele fala aqui, continuando no 14. Aliás, no 13. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. A calmaria e o aquietai-vos faz parte da presença de Deus. A criança continua falando, a criança está lá, esgoelando, chorando. Você pega, a primeira reação que a mãe tem, calma. A calma que a mãe tem vai ser transmitida para a criança. Agora pega uma criança no colo, a criança chora, a mãe grita, os que estão do lado entram em desespero, a criança não vai parar de chorar. A criança vai entrar em o quê? Em desespero. Por experiência própria. Eu já fiz as duas coisas. Eu já entrei em desespero e eu já entrei na calmaria. E as duas coisas, elas são totalmente diferentes uma da outra. A quieta e a criança quieta, daqui a pouco ela começa a passar a mão no teu rosto. Por quê que a criança faz isso? Porque ela está sentindo o quê? Segurança. Ela tem segurança no colo de quem ela está. No colo de quem nós estamos? De Deus. Nós estamos no colo do Senhor e nós somos a criança desesperada que chora. Eu não sei o que está passando por dentro de você, se você está desesperado por dentro. Eu passo por isso. A gente tem momentos de desespero, não tem? Você vai descansar no colo de quem? Da tua vizinha, do teu vizinho,
Você vai se abrir. Me ajuda, porque eu estou desesperado. Não, irmãos. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Irmãos, diante de situações difíceis, a primeira coisa que a gente faz é agir por impulso. Nós somos impulsivos, não somos? Nós somos impulsivos. É a primeira reação que a gente tem é agir por impulsividade. Por quê? Porque o desespero, o medo tomou conta do canal das nossas emoções. E aí não deixa a gente fazer o quê? Fluir o poder e a perseverança que está em Deus. A perseverança está no Senhor. A tua esperança, a minha esperança está no Senhor. E isso às vezes faz a gente também se enganar que, Senhor, nós estamos nesse mundo e a gente não vai passar por lutas. Lembre-se que nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos apenas peregrinos aqui. Aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar, aonde está? Lá em cima. O nosso lugar é com o Senhor. Outra coisa que a gente pode aprender disso: silêncio. Nem todas as horas é hora de falar. Tem o tempo de falar e tem a hora de silenciar. Se o povo entrasse em desespero e começasse aquela gritaria em frente ao mar, eles deixariam Moisés em desespero. E poderia ser que Moisés nem ouviria nem a voz de Deus, porque ele era humano, como nós. Estava agindo sobre o poder de Deus, mas ele era humano também. Ele estava com medo. Por dentro dele também tinha o desespero. Mas o mesmo Deus que chamou ele para conduzir aquele povo era o mesmo Deus que havia ensinado ele a lidar com o domínio próprio dele. Porque é isso que Deus tem nos ensinado. Tenha temperança. Tenha domínio. E silêncio. E isso indica que quando nós silenciamos, a nossa alma, significa que a gente começa a descansar no Senhor. A descansar naquele que pode todas as coisas. Que aí, por desespero, a gente não vai tirar as coisas das mãos dele e fazer do nosso jeito. Porque no nosso braço a gente não vai, irmãos. Na força do teu braço você vai perecer. Na força do meu braço eu vou perecer. Mas na força de um Deus vivo nós vamos avançar. Nas forças de um Deus vivo nós vamos ser vitoriosos. Lá em Lamentações, Jeremias ele fala assim, Lamentações 3, 26. Olha o que Jeremias fala. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É o que Jeremias fala aqui. E Jeremias, irmãos, para quem conhece a história dele, ele não passou momentos fáceis não. Não é à toa que na Bíblia ele é conhecido como o profeta que mais chorava. Porque as circunstâncias eram adversas, as circunstâncias eram difíceis. E mesmo assim ele falava: vamos esperar com tranquilidade no Senhor. Era isso que Jeremias falava. E depois que a gente aprende com esse versículo aqui em Êxodo, a ordem é para marchar, a ordem é para seguir adiante, a ordem é para perseverar, a ordem é para continuar avançando. Moisés ele mostrou, irmãos, muita coragem e ousadia diante daquilo. E diante daquele povo, ele teve medo? Ele teve medo. Ele teve muito medo. Mas ele estava agindo sobre o poder de um Deus Todo-Poderoso. Deus sustentava Moisés. Deus estava sustentando Moisés naquele mar, em frente àquele mar. Moisés, ele foi criado num palácio. Aquele mesmo faraó que estava perseguindo Moisés, era onde Moisés tinha sido criado. Então Moisés ele tinha conhecimentos de batalha. Moisés ele era treinado como soldado.
Então ele sabia muitas das estratégias que Faraó iria usar. Só que junto com o conhecimento de Moisés, tinha o quê? O poder de Deus. A ousadia que Deus estava entregando para ele. Aí o que Deus faz? Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Deus não disse para Moisés: Moisés, vai em frente no mar. Pode seguir em frente o mar. Ninguém vai se afogar. Pode seguir em frente. Deus vai e mostra para Moisés um sinal. O que Deus fez? Dividiu as águas no meio. Moisés, o povo não vai nem molhar o pé. Eles vão passar em terra seca. E o povo começou a passar pela terra seca. E foi indo. E foi indo. Só que quem continuava vindo atrás? Os inimigos. Os desafios, você começa a enfrentar. Você já vai começando a entrar no desafio. Aí o que surge? Os inimigos da tua alma. Aí vem o medo. Aí vem o desespero. Eu imagino que aquele povo começou a correr. Porque Faraó não desistia. Aquele exército dele não desistia. E ainda assim eles continuaram seguindo. E aí a gente vai vendo mais adiante que no 24, no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Sabe o que quer dizer? O Senhor viu o grito da tua alma e Ele veio em teu socorro. O Senhor viu o teu medo e Ele veio em teu socorro. O Senhor viu a sua impotência diante de uma adversidade e Ele veio em teu socorro. Esse era o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é aquele que fala que Ele é o grande eu sou. E o que Deus faz? Fez com que as rodas dos seus carros, dos inimigos, começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzir os carros. Tudo aquilo que estava gerando medo no povo começou a fazer o quê? A cair por terra. Começou a cair. E os egípcios gritaram: vamos fugir deles. O Senhor está na frente deles. É Deus que está pelejando por esse povo. Esse povo saiu do Egito. E esse povo agora está passando por um mar que está aberto, dividido. Porque eu acredito, irmãos, que aquele furor de Faraó era tão grande que eu não sei se ele chegou a ver que o mar estava dividido. Ele só queria acabar com o povo. A raiva, a ira contra o povo de Deus era tão grande que até o milagre que Deus estava fazendo ali cegou ele. Deve ter cegado eles. Só que na mesma confusão que eles tinham na mente deles, foi a mesma confusão que Deus fez para fazer com que eles perecessem. E a gente foi vendo o que foi dando isso. O povo passou pelo Mar Vermelho. Deus fez o quê? Destruiu Faraó e todo o seu exército. E o povo passou pelo mar, precisou passar pelo mar para ter a vitória lá do outro lado. Deus livrou o povo do Mar Vermelho? Não. Eles passaram, eles tiveram que passar. E aí a gente vai vendo outras histórias da Bíblia. A de Daniel, por exemplo. Daniel queria ser lançado naquela cova de leões. Ele não queria. Ele tinha medo, ele teve medo. Ele estava sob a condução do Senhor? Estava, mas ele teve medo. Mas mesmo assim ele foi lançado. Mas mesmo assim, o Deus Todo-Poderoso livrou ele lá dentro. Esse é o nosso Deus. Ele não mudou. E muitas vezes, irmãos, a gente acha que a chuva não pode vir sobre nós. E a chuva vem sobre nós. O sol vem sobre nós.
Ninguém vive, irmãos, numa eterna alegria aqui na terra. Numa eterna bênção, só bênção. Mas ninguém vive também em eterna luta. Em eterno desespero. A chuva está caindo. E o que você vai fazer? Você vai abrir o seu guarda-chuva e vai se abrigar em algum lugar? Ou você vai sair desesperado correndo na chuva? Porque já está chovendo. E o que você vai fazer? Quando a gente está andando na rua e de repente começa aquela chuva com tudo. O que a gente faz se a gente está sem uma proteção, um guarda-chuva ali? Ninguém fica na chuva. Ai, olha a chuva. Cantando na chuva, ou então sair gritando na chuva. A gente vai correr e a gente procura o quê? Um abrigo. E o que você faz? Você vai e fica debaixo desse abrigo até essa chuva começar a diminuir. E quando ela passa, você faz o quê? Ai, graças a Deus, passou, posso ir embora. Posso seguir. Se a chuva cai, eu posso falar, Senhor, para a chuva, porque eu não quero me molhar? Só você não quer se molhar? E os outros? A chuva vai cair. O sol vai nascer de todo jeito. Não vai chover o resto da vida. É tempo. Assim como Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar, há um tempo de falar, há um tempo de se calar. Há um tempo para todas as coisas, irmãos. Mas em tudo isso, quem é que está à tua frente? É o Senhor. E você vai descansar ou você vai entrar em pânico? Porque a gente vai aprendendo que a gente não pode entrar em desespero. Sabe por quê? Eu até tinha colocado aqui. O desespero, irmãos, o medo, o que ele vai gerar na gente? O que o medo gera em nós? A ansiedade. A ansiedade vem. Quando a ansiedade vem, o que ela traz com ela? O pânico. Quando o pânico toma conta de você, o que ela vai gerar? Confusão. E no meio de tudo isso, você vai ouvir a voz de Deus? Não ouve, porque você está desesperado, porque você está em pânico. E você vai correr para todos os lados para fazer o quê? Para escapar. Aí Deus vem e fala assim: aquietai-vos. Não tenha medo, povo de Israel. Não tem medo, igreja. Não tem medo. Porque o mesmo Deus que livrou Israel é o mesmo Deus que nos livra. O mesmo Deus que livrou o seu povo. Se nós formos ler o Antigo Testamento, Israel não passou só pelo Mar Vermelho. Israel passou pelo Mar Vermelho. Deus deu vitória no Mar Vermelho. Quando Israel achava que estava tudo bem, Israel começa a murmurar porque não tinha água. Depois faltou comida. Israel queria comida. Aí Deus mandou comida, Israel começou a questionar porque era a mesma coisa. E o povo era assim, ó. Foi aquilo que eu falei no início, a igreja. E ela continua até hoje. Nós continuamos até hoje aqui de pé. É pelas misericórdias do Senhor. Nós estamos aqui hoje, é pela graça e pelo amor dEle. É pela perseverança que há em você e que há em mim. É por isso que nós estamos aqui. Para descansar no Senhor. Somente nele. Mas você não sabe o que eu passo. Eu passo por momentos tortuosos. Eu passo por momentos difíceis. Eu tenho coisas que eu não consigo largar. Eu tenho caminhos que eu não consigo ainda sair desse caminho. E o que você vai fazer? Você vai entrar em desespero? Porque o desespero, ele vai te afastar de Deus.
O pânico, ele vai te afastar do Senhor. E a gente não pode entrar em pânico, irmãos. Todavia, vamos te glorificar. Todavia eu te adorarei. Só que muitas vezes a gente fala esse louvor que tem. Todavia eu te adorarei. É fácil cantar, não é? A gente canta. Estamos limpando lá a casa, a gente canta. Todavia eu te adorarei, Senhor. Nada vai abalar a minha fé. Te louvarei. Não importa as circunstâncias. E aí, o que acontece? A chuva bate na porta. Porque a chuva vem sobre todos. E o sol também. E a Bíblia também fala que isso não é só para os injustos. É para os justos também. Porque Deus não tem prazer na morte dos injustos. São almas que nem nós. E precisam da misericórdia que nem nós. Aí quando a chuva bate na porta, qual vai ser o teu louvor? Qual vai ser a tua adoração? Porque em alguns momentos aqui do caminho de Israel, a boca, que era para ser para adorar e para louvar, foi a boca que foi usada para murmurar contra Deus. E algo que seria um tempo de 40 dias, se tornou em 40 anos, por causa da murmuração. Devido às blasfêmias, às murmurações que saíam da boca deles, Deus falou, não. Vocês poderiam ter parado, cessado essa caminhada em 40 dias. Eu não estava à frente de vocês? Deus abriu o mar para aquele povo passar, irmãos. Eles viram milagres de Deus o tempo todo. Era água que saía da rocha. Era maná que caía do céu. Quando o povo enjoou do maná, Deus mandou até codorna para colocar no maná para comer. O povo não tinha ferida nos pés. E ainda assim esse povo, era algo de 40 dias, e ainda assim o povo abriu a boca para murmurar contra Deus. E contra o líder deles. Aquele a qual o Senhor tinha levantado para conduzir eles. Em que em dados momentos o povo deixou ele sozinho. O mesmo Deus que abriu o mar não ia salvar eles de tudo? Mas você sabe o que tomou conta de Israel? A falta de fé. A Marília leu aqui no início. Andamos por fé e não por vista. Nós estamos pela fé. Num mundo tão caótico como a gente está, irmãos, nós vivemos por fé. Estamos vivendo dias que nós não esperávamos que iríamos viver. Eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria aqui em cima do altar e ver os irmãos de máscara. Eu nunca imaginei que eu ia ver um negócio desse. Eu nunca imaginei ver cadeiras separadas aqui na igreja. E os cultos tendo que ser limitados por conta de algo que veio sobre a terra. Não foi sobre o Brasil. Foi sobre a terra. E veio sobre todos. E a diferença daqueles que creem em Deus para aqueles que não creem é: nós continuamos aqui glorificando o nome do nosso Deus. Algo te parou? Nada te parou e nada vai te parar. Nada pode parar aquele que está em nome do Senhor. Nada pode parar. Ah, mas tem dias que as mensagens é difícil. Tem dia que a gente vê coisas horríveis na televisão. Tem dia que é difícil. O mundo está difícil. E para isso que Deus está fazendo o quê? Seja forte. É difícil, mas eu não vou falar para você, senta e fica esperando. É difícil, levanta e clama. É difícil, levanta e confia em Deus. É difícil, levanta e persevera. Porque tem dias que a gente chora, não chora, irmãos? Tem dias que a gente chora. E precisa chorar. Porque se não chorar, isso aqui vai ficar grande.
E você vai inchando. E quando aquilo estourar, você vai chorar para as pessoas erradas. Quer chorar, chora para Deus. Quer chorar, vai chorar para aquele que ouve Deus. Vai chorar para aquele que está sendo fortalecido pelo Senhor, para que a mesma unção que vem sobre ele venha sobre você. E aí você vai fazer aquilo que Deus um dia me disse. Chorou? Limpa o rosto. Lava o rosto. Passa a mão na roupa. Tira o pó. Levanta e continua. Porque foi o que Deus havia falado para Elias. Levanta, come, se alimenta, porque tem mais 7.000 ainda que não se dobraram a Baal. E tem mais alguns ainda que você vai ungir. A caminhada é longa. O que Deus estava querendo dizer para Elias era: você acha que você vai morrer dentro dessa caverna? Eu usei você para matar os profetas de Baal, para te trazer aqui dentro de uma caverna? Nosso Deus não é esse Deus, irmãos. Você pode achar que você vai ficar dentro de uma caverna. Você pode achar que você vai morrer no mar. Você pode achar, como o povo achou, que ia morrer de sede, de fome. A gente acha, porque a gente é limitado demais. Nós somos falhos, e Deus sabe disso, Deus sabe. E Deus entende isso, Ele entende. Ele não sabe que você tem fraqueza, Ele sabe. Ele sabe onde são as tuas fraquezas? Ele sabe. Eu não sei, Ele sabe. Só Ele sabe. Não é dado o poder de sondar o coração do homem a ninguém a não ser Deus. Ele sabe das fraquezas. Só que a Bíblia diz: é nas fraquezas que eu te fortaleço. A tua fraqueza, quando é entregue nas mãos de um Deus forte, de um Deus vivo, Ele vai aperfeiçoando ela. Ele sabe que você tem fraqueza. Ele sabe que você é falho. Ele sabe que eu sou falha. Ele sabe que nós estamos num processo de transformação. Ainda assim, esse mesmo Deus, Ele é misericordioso. Ele é bondoso com você, Ele é bondoso comigo. Está na hora, irmãos, de sair desse comodismo. A igreja hoje, atualmente, ela está muito cômoda. Está muito cômoda. E nesses dias de pandemia, está mais cômoda ainda. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está se esforçando, correndo. Vamos. Tem muitos Moisés aí na frente, falando para o povo marchar. E o povo, qualquer coisinha: ai, não tem água. Ai, não tem maná. Ai, mas é só maná. Senhor, nós estamos enjoados das codornas. Porque o povo é assim. Irmãos, nós somos assim se Deus não nos transformar todos os dias. Nós somos assim, nós somos inclinados a pecar. E é por isso que Deus pega e fala assim: você vai levantar e você vai andar com retidão no meu caminho. Senhor, mas eu vou falhar. Você vai falhar muitas vezes. Você vai cair muitas vezes. Mas enquanto você estiver marchando nesse caminho, perseverando nesse caminho, um dia você vai parar de cair. Uma hora você vai parar de tropeçar. Porque Deus não nos chamou para colocar fardos nas nossas costas. A palavra dele diz, irmãs, que o jugo é suave. É suave. Quem é que está colocando esse peso nas tuas costas além de você mesmo? Além de nós mesmos. Eu tenho que ser perfeito. Eu preciso fazer assim. Eu tenho que ser assim. E rápido, Senhor. Porque o Senhor está voltando. É assim que a gente pensa. E sabe como Deus pensa? Eu estou voltando, sim. Eu sei da tua fraqueza, sim. Eu sei da tua limitação, sim. Porém, persevera nesse caminho. É retidão. Nós somos falhos, mas tem um Deus que vai à nossa frente. Um Deus que controla o nosso falar, quando a gente entrega isso nas mãos dele. Um homem de Deus me ensinou algo
recentemente. Ele disse assim: Deus nos deu o livre-arbítrio. Nos deu. Eu tenho livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. E sabe o que ele disse? Eu peguei o meu livre-arbítrio e eu entreguei para ele. Não é meu, Senhor? O Senhor não me deu o livre-arbítrio? Pronto. Se é meu, eu entrego para ti de volta. Porque se continuar nas minhas mãos, eu vou errar. Todas as vezes. Mas quando eu pego, Senhor, eu entrego ele nas tuas mãos, eu estou te dizendo assim: Senhor, eu vou falhar, mas eu entrego essa minha fraqueza nas tuas mãos. Senhor, é difícil, mas aonde eu estou caindo, eu estou entregando isso nas tuas mãos. É só nas tuas mãos, Senhor. Senhor, o mar está à minha frente, o desafio está na minha frente, e o inimigo das nossas almas está gritando atrás e correndo com os cavalos. Vamos matar, vamos matar, vamos matar. E Deus olha e fala assim: aquietai-vos, porque eu vou abrir o mar, vocês vão passar e eles que vão morrer. É Deus. Se não for Deus na minha e na tua vida, aonde é que você vai parar? A oração nossa tem que ser o seguinte: Senhor, para onde vamos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Foi isso que os discípulos disseram a Jesus: Senhor, para onde vamos? Quando Jesus pergunta a eles: e vocês, para onde vocês vão? Podem ir. Não, Senhor, nós não queremos ir, porque para onde nós vamos, se só o Senhor que tem essas palavras de esperança e perseverança e vida eterna, nós não temos para onde ir. Então fica com o Senhor. Se não tem aonde chorar, porque nós não temos mesmo, só temos o Senhor. Irmãos, a única pessoa que podemos dizer que Deus é uma pessoa poderoso, é para Ele que nós vamos correr, é nele que nós vamos descansar, é somente nele que nós vamos descansar. Quem é o nosso consolo? É o Senhor. Quem é o nosso conforto? É o Senhor. Para finalizar, eu vou ler de novo. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E eu te convido a se colocar de pé, e a gente vai declarar junto. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Eu gostaria de convidar o ministério de adoração. Essa é a palavra do nosso Deus, irmãos. Independente da chuva, nós confiamos num Deus todo-poderoso, num Deus que pode todas as coisas. Muitas vezes a gente só lembra das partes ruins. A gente só lembra quando Deus fala de tempestade. A gente só lembra quando se fala de chuva, quando se fala de momentos ruins. Mas esse mesmo Deus também diz que Ele é a nossa proteção, que Ele é o nosso socorro, que Ele vai nos guardar. A palavra é forte porque Deus está levantando um povo forte. Nós somos fortes porque nós estamos em Deus, porque nós estamos indo e agindo pelo nome do Senhor Jesus. Te convido a curvar a tua cabeça e fechar os teus olhos. E nós vamos orar a Deus por fortalecimento. E não importa a situação. Aquele louvor que fala que eu te louvarei, não importa as circunstâncias. Nós vamos precisar louvar Ele de todo o nosso coração, e com toda a nossa fé, e com toda a nossa esperança. Porque Deus não nos trouxe até aqui para a gente entrar em pânico, para a gente entrar em desespero. O Senhor nos trouxe até aqui para a gente ver que Ele continua sendo Deus. E Ele vai continuar sendo Deus.
e que nada depende de homens, e que nada depende de circunstâncias. O que Ele disse vai cumprir. O que Ele prometeu a você vai cumprir. O Deus que te chamou é o Deus que vai te levar para um caminho de vitória também. Tem os processos difíceis, mas lá na frente nós vamos cantar a vitória. Porque é isso que a palavra nos leva. Oh, Senhor, Tu conheces todas as coisas, ó Deus. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor Jesus, que a nossa oração, Senhor, é como a de Jó. Ah, Senhor, os teus pensamentos não podem ser impedidos. Tu tudo podes fazer, Senhor. Nada é impossível para Ti, Senhor Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha sobre nós, Senhor Jesus, com força, Senhor. Nos fortaleça, Senhor Jesus. Venha nos fortalecer em todo o tempo, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, envia, Senhor, consolo ao coração de cada um. Oh, Deus, a proteção, Senhor, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça que é infinita. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor possa pegar na mão de cada servo Teu nesse momento, Pai. Oh, Senhor, e venha, Senhor, sobre nós, Senhor. Oh, Deus, a Tua força. A Tua força, a Tua força, Senhor, a Tua força. A força que renova, a força que capacita, a força que envia, a força que leva, Senhor Jesus, a nós a trilhar caminhos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, colocou em nossa frente, Senhor. Ah, Senhor Jesus, é pelo poder do Teu nome que nós avançamos, Senhor. Oh, Senhor, é pelo poder do Teu nome que o mar se abre, Senhor Jesus, e o povo passa, Senhor. É pelo poder do Teu nome que o Senhor abre, Senhor Jesus, as portas, Senhor Jesus, e diz: continue a avançar, continue a marchar, continue a perseverar, porque o nosso Deus está cuidando de nós o tempo todo. Nós não estaríamos aqui se não fosse Ele, você não estaria aqui se não fosse Ele. Oh, Senhor, enquanto o ministério de adoração louva, entrega tudo isso a Deus. Clame ao Senhor, louve ao teu Deus, adore ao teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, porque Deus é poderoso, imutável, soberano, e é muito mais além que nossos pensamentos. Aleluia, Jesus. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, clame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Aleluia, Senhor. Nós cremos, Pai, nós confiamos, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, que nós iremos atravessar o mar contigo. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor, Tu és o Deus que abriu o mar, Senhor Jesus, para o povo passar, Senhor. Oh, Deus, continue a clamar, igreja. Oh, Senhor, e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo
eles não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto. Aleluias! Você está pronto, meu irmão, para do outro lado cantar o hino da vitória? Aleluia, Senhor! Santo é o teu nome. Oh, Senhor, o Deus que nos envia o socorro, Senhor Jesus. Oh, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. Oh, Senhor, não há nada impossível para Ti, ó Deus. Não há nada, Senhor, que o Senhor não possa fazer. Não há nada, Senhor. Não há portas que o Senhor não possa abrir, Senhor. Oh, Deus, não há nada, Senhor, que o Senhor não possa curar, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Oh, Senhor, os Teus pensamentos não poderão ser impedidos, ó Deus, porque Tu és soberano, Senhor Jesus. Tu és poderoso. Oh, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Senhor, porque Tu és poderoso, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome por todas as coisas. Oh, aleluia. Louvado seja o Teu nome. Oh, nós vamos encerrar esse culto, irmãos. Sábado é a reunião com os pretinhos às 9 horas. À noite, o culto de jovens. Domingo, a programação segue normalmente. Amém? O culto à noite às 19 horas. E nós vamos entregar esse culto para o Senhor. E nós vamos continuar adorando. Porque nós temos um Deus Todo-Poderoso, um Deus que abre o mar. Amém? Vamos encerrar o culto, mas adorando e confiando em Deus. Oh, Pai, obrigado por este culto, Senhor Jesus. Tu és louvado, Senhor Jesus, glorificado, Senhor, em Tua infinita misericórdia, Senhor Jesus. Obrigado por nos fortalecer, Senhor. Obrigado porque o Senhor envia o consolo. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus de paz e o Deus de alegria, Senhor Jesus. O Deus que abre, Senhor Jesus, o mar e as portas também, ó Pai. Que o Senhor leve a cada irmão, Senhor, em paz e em segurança, Senhor Jesus. Que o Senhor possa mover, Senhor, quebrantar corações, Senhor, nessa noite, começando pelo meu, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, chegar em nossos lares, ó Pai, e essa palavra que o Senhor nos trouxe continue, Senhor, fermentando em nosso coração, ó Pai. E que nós possamos ser um canal de bênção, Senhor, para as nossas emoções, para os nossos pensamentos também, Senhor. Porque os Teus pensamentos são infinitos e misericordiosos, Senhor. Tu és um Deus de poder, um Deus de glória, Senhor Jesus. E diante das adversidades, o Senhor também é glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vão em paz, irmãos, em segurança. Amém. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Aleluia. Santo é o Teu nome, Deus.